Eu acho que muita gente sempre tem a expectativa de que o futebol seja exemplo para tudo, né? O futebol não é exemplo para nada. O futebol está no contexto da nossa sociedade, com seus problemas, com suas virtudes e defeitos, né? Não acho que o futebol seja exemplo. Se a gente esperar o futebol servir de exemplo, a gente vai ficar esperando sentado. Bem, eu penso de outra forma em relação ao Juca, como ele mesmo já destacou. Primeiro, eu acho que o Ministério Público faz um ótimo trabalho, mas tem momentos em que a gente não consegue entender o porquê de certas ações, como, por exemplo, tentar proibir o mosaico corintiano, provocando os palmeirenses agora na quarta-feira, no jogo pelo Campeonato Paulista, né? Alegando que aquilo era desnecessário. Não, é necessário. A provocação dos torcedores faz parte do futebol. Os torcedores que não aceitam a provocação, que têm atitude violenta em função de uma provocação, é que devem ser reprimidos pela lei. Ora, você não tem direito de bater alguém, matar alguém, porque você foi provocado. Isso é do jogo, é do futebol. Ora, onde já se viu? Como escreveu, acho que até o Rodrigo, né, Rodrigo Matos, daqui a pouco vai proibir gol em clássico porque uma torcida vai ficar incomodada. Então o Ministério Público tem os seus momentos também em que ele acaba tendo atitudes que a gente pode questionar e deve questionar, apesar de fazer um ótimo trabalho em várias frentes. Eu mesmo sou testemunha disso e sou parte integrante disso porque tive apoio do Ministério Público quando denunciei haters me perseguindo e me ameaçando. Então, elogio o Ministério Público, mas acho que algumas ações não são, essas sim não são necessárias. E honestamente, acho que antes de se preocupar com o futebol, poderia, por exemplo, tentar impedir que o governador Dória acabou há 2 dias, né, de decretar aqui em São Paulo que as igrejas podem ficar abertas. No Rio de Janeiro, ontem tivemos um culto na quadra da Grande Rio com milhares de pessoas, um culto religioso. Aí a escola de samba diz o seguinte: não, eu só aluguei a quadra. Pô, você está alugando a quadra no meio da pandemia? Quem é o responsável por isso? Quem organizou o culto? Milhares de pessoas acumuladas. Eu acho que o futebol dá uma grande contribuição, tirando aquele movimento que o Flamengo tentou ano passado, totalmente inadequado pela volta do público. O futebol está jogando sem público. Aliás, quando teve público na final da Libertadores, pouca gente falou. Pouca gente falou. Depois que o jogo aconteceu, muita gente falou. Antes, pouca gente falou. 5 mil, 7 mil, aquilo foi um absurdo. Aquilo foi tratado por boa parte da mídia, inclusive, como algo natural. E não era natural. Teve o jogo e teve público. E todo mundo acumulado no mesmo pedaço do Maracanã, com tanto espaço sobrando, que não deu para entender também, né, nesse contexto. Eu acho que o Renato Gaúcho Portaluppi foi alvo de muitas críticas injustas nessa semana, porque muita gente nitidamente nem ouviu o que ele falou, nem se deu o trabalho de acompanhar a coletiva dele, ou ver lá no YouTube, tem lá no YouTube do Grêmio, você encontra a íntegra da entrevista, e ele foi super ponderado, nem pareceu o Renato dessas frases meio desconectadas do que acontece em campo de jogos recentes, né, que a gente tem até criticado. Ele contextualizou, ele não criticou o Lisca, ele colocou lá o ponto de vista dele, né, lembrando que o futebol, ninguém testa na quantidade de vezes como o pessoal do futebol, né? E eu acho o seguinte, essas pessoas que se aglomeram para esperar o ônibus, para ir para o aeroporto, alguém acha que essas pessoas não vão se aglomerar se não tiver futebol? Elas vão se aglomerar no culto religioso, na praia, as praias aqui de São Paulo, e o Bolsonaro nadando com o pessoal na praia. Por que aquela praia estava aberta? Por que o público, por que o governo, o prefeito, o governador, o prefeito da cidade local ali, não sei que cidade era aquela, se era Guarujá, se era Praia Grande, se era Santos, enfim, aquele litoral paulista, né? Aquela imagem, ele com a camisa do Santos mergulha de um barco, sai nadando aos aplausos ali dos seus seguidores. Por que aquela praia estava repleta de gente? Com ou sem o presidente da República ali? Por que as praias do Rio de Janeiro, Copacabana, ficam entupidas de gente e todo mundo vê aquilo ali? Por que a praia não é interditada? Então, acho que as aglomerações não estão acontecendo pelo futebol. 2, 3 mil malucos que vão para a porta do Maracanã para receber o ônibus do Flamengo antes do jogo contra o Inter, ou para a porta do Morumbi, quando o São Paulo foi enfrentar o Grêmio, eles são, inclusive, a minoria em relação aos milhões que ficam em casa vendo o jogo pela televisão. Vendo o jogo pela televisão. A maioria não vai. Alguns idiotas vão lá e se aglomeram, porque não tem que fazer isso. Como outros vão lá para a igreja. Agora, por que os governadores permitem que as igrejas fiquem abertas? Por uma questão política. Por uma questão política. Eu não acho que o futebol tem que ser a solução, eu acho que o futebol está sendo disputado lá fora, está sendo praticado aqui no Brasil. Os jogadores, quando ficaram em quarentena 90 dias ou mais, voltaram dezenas deles com Covid. O Corinthians mesmo, que está com um monte de jogador com Covid, voltou com mais de 20 com Covid. Esses caras estavam fazendo quarentena? Essas pessoas estavam guardadinhas em casa ou estavam se relacionando com outras? O futebol está reproduzindo, gente, o que é a nossa sociedade aqui, com muita gente que está tendo esse comportamento. Então, eu acho que o problema não é o futebol. Eu acho que o futebol, aliás, ele tem um rigor ali no controle que eu não vejo nenhuma outra atividade. Talvez até na área de saúde não tenha, não sei se na área de saúde se testa tanto como no futebol. Os protocolos, eles não são perfeitos, evidente que não, e devem ser discutidos e aprimorados, né? Mas eu acho que o futebol sempre ele é alvo desse tipo digamos, de questionamento, porque ele dá muita visibilidade.
Então, vamos atacar o futebol, vamos pedir para parar o futebol, porque isso gera discussão, isso gera mídia, gera engajamento, e tem muita gente preocupada ou com engajamento, ou com isso, ou em fazer política. E aí você vê uma série de atrapalhadas, né? Você vê numa sequência o Dória falando: as igrejas, está aqui o decreto e mostra o papel, as igrejas vão poder funcionar. É uma contradição tremenda. Por que vão poder funcionar? Não dá para fazer a missa online, né? Enfim, e tem missa online, né? Missa, culto, sei lá, chame como quiser, aí, dependendo da corrente religiosa. E tem, ao mesmo tempo, o presidente da República falando que tudo é um mimimi, que é uma bizarrice. Agora, falar que o Bolsonaro é um genocida, é isso, aquilo, isso aí todo mundo já sabe. O quão irresponsável ele é, o quão inconsequente ele é, e a loucura que o povo brasileiro fez ao eleger esse cidadão presidente da República. Então, assim, eu acho que é possível não ser negacionista, não ser bolsonariano ou bolsonarista, não sei nem como é que chama esse negócio, porque eu não faço parte desse treco aí, estou longe disso. Tá? E, ao mesmo tempo, eu acho que é possível também a gente tentar entender que o problema maior não é o futebol. Eu acho que não é o futebol. E acho que a polícia poderia se organizar em ações como aquela em volta do Maracanã ou do Morumbi, ou se o Grêmio for campeão, para que não haja aglomeração. Qual?